Muito boa noite, meus irmãos. Os irmãos estão encarnados também, né? Hoje, na verdade, é uma alegria imensa que eu estou aqui, né? Porque é uma noite especial mesmo, diante de várias situações. A primeira vez eu estou com meu filho aqui assistindo uma palestra que a gente vai falar, né? Isso é uma alegria imensa. De eu estar vendo o pequeno ali, né, já trazendo um pouco da divulgação da própria doutrina, né? A gente vai tentando em casa, pequenininho, né, fazendo como a gente pode, mas hoje eu estou muito feliz desse momento. Também um momento muito bonito de Felipe vindo aqui para, né, Tássio não queria soltar, mas Socorro mentalmente disse: deixai vir a mim as criancinhas, né? E aí ele veio. E também quanto ao Semearte, né? Porque eu lembro que o Semearte estava com a expectativa do CD chegar há algum tempo já, né? Uns 3 meses por aí. E da última vez estava quase certo de chegar no dia que a gente ia fazer uma palestra lá em Esperança, né? Então eu disse: que bacana, né? Mas não chegou, mas chegou ontem, né? E hoje, né? Chegou hoje e a gente está aqui também para proferir essa palestra. E assim, eu sou muito grato, já disse isso várias vezes e repito, do tempo que fui acolhido dentro desse grupo, e realmente posso falar, sei o carinho e a dedicação que eles têm para que esse CD esteja pronto, né? Então o que tem aí, na verdade, não só são canções, não só são melodias, é muito amor que tem aí, é muita dedicação, e sempre vale a pena a gente escutar, né? Uma música que nos enobrece, que nos direciona. Então é uma noite de muita alegria, e quanto mais a gente poder falar hoje sobre o Livro dos Espíritos, né? Que também a gente está em comemoração sobre ele. Então, na verdade, meus irmãos, são 1019 perguntas. A gente tem até que hora, Socorro? Que para a gente falar de 1019 perguntas, né? Então pronto, então umas 9 horas a gente vê essas 1019 perguntas, né? Mas há um tempo atrás, há uns 2, 3 anos, eu tive a alegria também de ser convidado pela direção da casa de poder iniciar um curso do Livro dos Espíritos. E geralmente quando a gente chega para estudar na casa espírita, normalmente na codificação, no Pentateuco de Kardec, nós começamos geralmente não é uma regra, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, até porque é algo que a gente é mais acostumado diante da religiosidade, diante das consequências morais que a doutrina nos traz. É no Evangelho que a gente escuta o modelo e guia que é Jesus, que nos dá o direcionamento para a nossa reforma íntima, para o nosso amparo moral. E geralmente a gente entra também no curso, na casa do Evangelho segundo o Espiritismo, mas nós temos que falar também desse livro base, desse início da doutrina dos Espíritos que está lá no Livro dos Espíritos. É a partir dele que tudo começa a acontecer na doutrina dos Espíritos. E quando eu vim fazer esse curso, eu perguntei o tempo aqui a Socorro, porque a gente está no 3º ano de estudo e a gente ainda não terminou o livro. Em 40 minutos a gente vai tentar ver o que a gente faz aqui. Mas é porque é uma obra que necessita com que a gente leia, com que a gente preste atenção em cada pergunta do codificador e em cada resposta dos Espíritos. O direcionamento e a profundidade de cada questão que o Livro dos Espíritos nos dá. Então, no dia 18 de abril agora, comemoramos 161 anos do lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos. E essa alegria que nós temos aqui hoje, de estarmos reunidos, de estarmos conversando, de estarmos falando, do Semearte estar musicalizando, não seria possível se não tivesse ainda essa doutrina que nos desse esse amparo, esse ensinamento, que tirasse essa cortina da ignorância para cada um de nós e nos mostrasse de uma forma real, de uma forma racional, o significado de tudo que nós estamos fazendo por aqui. E eu acho que para que a gente possa falar do Livro dos Espíritos, para que a gente possa falar dessa doutrina dos Espíritos, nós precisamos compreender, na verdade, o significado dele dentro da nossa história. O que ele trouxe, na verdade, para nós. O que é que ele significa para a gente. O codificador Allan Kardec, o porquê da sua
da sua missão, o porquê dele estar à frente de uma missão tão nobre para trazer uma mensagem tão edificante. Assim como o Socorro leu no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos falou sobre o Consolador prometido, de que algo viria. A mensagem de Jesus é há mais de 2000 anos. Quando o Livro dos Espíritos foi lançado, em 1857, tínhamos 1857 anos depois, 19 séculos depois dos ensinamentos de Jesus. Por que tanto tempo para nós? Para que esse Consolador pudesse chegar até a gente? Por que ainda tantas situações precisaram ocorrer para que só no século XIX a gente tivesse o entendimento e a palavra dessa boa nova? Falavam-se muito em espiritualidade, falavam-se já nos tempos antigos, mesmo antes de Jesus, falavam-se também sobre a imortalidade da alma, falava-se também sobre a reencarnação. Quando Siddhartha Gautama, o Buda, perguntou aos seus discípulos o que era o oposto da vida, e os seus discípulos disseram que era a morte, e Buda respondeu que não, que era a reencarnação. A necessidade de a gente compreender melhor a reencarnação, porque até então a mensagem de Buda ainda não traria uma forma da reencarnação mais consciente, mais justa e mais lógica. E foi durante muito tempo, quando se falava de imortalidade da alma, mas de algo muito místico, de algo muito longe, de que os homens estavam aqui encarnados, estavam vivendo no mundo físico, e os espíritos viveriam muito longe, distante de cada um de nós. Então, nós ainda não tínhamos a concepção do que seria o mundo espiritual, do que seriam os espíritos. E aí, ao longo dessa história, nós vamos conhecer a necessidade do pensamento sobre a ciência chamada Espiritismo. Porque Kardec nos diz lá na introdução, é uma doutrina. O Espiritismo não é uma religião. O Espiritismo é uma doutrina de ciência com bases filosóficas e de consequências morais, quando aí sim a religião alcança. E eu escutando um palestrante dizer certa vez assim: o Espiritismo não é ciência, o Espiritismo não é filosofia, o Espiritismo não é religião. Eu disse, meu Deus, aprendi tudo errado. Ele disse, o Espiritismo são as três juntas, sem pôr nem mais de uma, nem menos de outra. Se a gente não juntá-la, o Espiritismo já não é Espiritismo. E ao longo disso nós vamos observar como vai passando a história da humanidade. Tivemos durante muito tempo a mensagem de Jesus, que chegou dando uma nova forma à lei do amor, no tempo em que o materialismo predominava, no tempo que o poder ainda predominava. A partir disso veio o cristianismo, através de Paulo, que foi colocando a nova mensagem, a boa nova do cristianismo. Entretanto, durante um período, o cristianismo foi perdendo a sua forma, a igreja trouxe a imagem de Deus, a imagem de Jesus, de uma forma tão comprometedora, tão pecaminosa e tão humana, tão rígida, tão apontadora, tão raivosa. E durante muito tempo a igreja monopolizou o poder. Ficou conhecido durante todo esse período, quase 10 séculos, o período da Idade Média, como o período da Idade das Trevas. Só a partir do século XVI que começa o Renascimento. E aí nesse Renascimento começa a teoria humanista, de olhar mais o homem. Quem é o homem? Tem um professor de história olhando para mim aqui, eu estou com medo. Mas eu vou me arriscar. E aí ele vai, através do humanismo, nós vamos começar a olhar mais o homem, a figura do homem, vai renascendo aquelas figuras gregoclássicas das artes, das poesias, nós vamos começando a ter um entendimento maior, despertando mais a nossa consciência. É só que a partir do século XVII, século XVIII, é que nós começamos, principalmente no século XVIII, a chegar ao iluminismo. E aí, a partir de quando chega o iluminismo, com os pensadores, com os filósofos, Voltaire, Rousseau, Locke, e a partir deles o homem começa a se perguntar. O homem para de aceitar as coisas como elas são impostas. E aí começa a filosofar de uma forma mais contundente. Quem sou? O que estou fazendo aqui? O que são as estrelas? O que são a lua? O que é o céu? O que é a vida? Quem somos nós que estamos aqui?
Então, nessa perspectiva de pensamento, o pensamento vai ganhando força e a gente sai mais daquela imposição e começa a racionalizar muito mais isso. Tivemos o positivismo de Immanuel Kant, que também nos chega trazendo essa nova perspectiva de pensamento. E a partir daí, o século XIX se aproxima. E é no século XIX que grandes transformações da ciência, da física, da química, da astronomia, da metafísica começam a ser descobertas. E há uma preparação bem maior no mundo espiritual para atravessar esse século, para começarmos o século XIX. E durante o século XIX, nasce na França, no dia 3 de outubro de 1804, em Lyon, o professor, que depois se tornaria professor, Hippolyte Léon Denis Rivail, que posteriormente seria conhecido pelo pseudônimo de Allan Kardec. Dentro dessa perspectiva, nós notamos como Allan Kardec nasce em um momento crucial para a história da humanidade. O porquê do seu nascimento naquela época. A Revolução Francesa tinha passado apenas alguns anos, em 1789, com a queda da Bastilha, a tomada da Bastilha. Conta-se no livro Crônicas e Contos de Humberto de Campos, quando fala, acho que no capítulo 25, sobre Bonaparte e Kardec. E aí nos conta Humberto de Campos que naquele momento, no dia 31 de dezembro de 1799, uma falange de espíritos de luz se reúnem para a travessia, para a mudança do século. Ele nos relata vários espíritos que passaram pela terra, deixando o seu legado e seu aprendizado. Cita Sócrates, cita Platão, cita Fenelon, cita Agostinho, Dante Alighieri, dentre outros espíritos que trouxeram um pensamento mais avançado à sua época. Todos bem intuídos na necessidade de um espírito que vinha do alto para a sua missão estar chegando próximo à Terra. Entretanto, dentro dessa atmosfera e no mundo espiritual, conta-se Humberto de Campos, que em determinado momento o espírito de Napoleão Bonaparte, que em 1789 toma a Bastilha, participa da queda da Bastilha e traz o lema para a França de fraternidade, de liberdade e de igualdade, trazendo novos tempos para a humanidade, trazendo uma perspectiva melhor para a humanidade. E Napoleão tinha dentro dessa perspectiva uma missão gigantesca dentro do mundo. Entretanto, ainda mergulhado na vaidade e no seu poder, rompe com o que foi feito com a igreja, pede para o Papa Pio VII vir lhe coroar em Paris e assume de forma absoluta a França. Nesse momento, a sua missão espiritual começa a ser desvirtuada. Mas não por acaso, conta-se no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel e Chico Xavier, que ele traz no capítulo 25, quando fala da Revolução Francesa, ele diz que 2 meses antes de Napoleão assumir o Império da França, nascia em Lyon Allan Kardec. E nessa perspectiva, Kardec começa a estudar, vai até a Suíça para estudar na faculdade suíça e através do método de Pestalozzi, um grande estudioso, atualiza com o seu método e retorna em 1828 para Paris, para a França. E aí começa a engajar o seu trabalho e o seu estudo na educação de adultos. Kardec foi um escritor, foi um pesquisador, foi um estudioso respeitadíssimo na França, respeitadíssimo em Paris, magnetizador durante 35 anos. Nascido em família católica, mas por opção decidiu ser agnóstico. Não acreditava em Deus, não no Deus em que era imposto, em que era colocado para ele. Então, durante a humanidade, nós começamos a ver que a humanidade ela vai passando por momentos bem interessantes, de mudanças, de perspectivas. Saímos aquilo da questão de só ser mandado, de não pensar, até o iluminismo que nos faz pensar, filosofar. E não por acaso, e dentro de uma perspectiva, de uma conjuntura de Deus justo
e de Deus de suprema inteligência, nós vamos notando que vai se aproximando no século XIX com o nascimento de Kardec. E a partir daí, depois de Kardec já ter passado durante muito tempo com os seus estudos, num dia em 1855, depois de 1848 já temos os primeiros sinais das irmãs Foster, da mediunidade, da comunicação com o mundo espiritual. Mas na França, em 1855, alertado pelo seu amigo, também magnetizador, o Sr. Forti, que diz ao professor Hippolyte que há um fenômeno em Paris conhecido como mesas girantes, que elas se movem e se falam. E Kardec, incrédulo, olha para ele e diz a célebre frase: essas mesas não têm nervos e essas mesas não têm cérebro. É impossível que essas mesas se comuniquem. Kardec, ainda depois de um tempo, depois de quase um ano, outro amigo de Kardec, também magnetizador, informa a Kardec que os fenômenos estão ganhando proporções gigantescas e que seria necessário que ele visse de perto o fenômeno das mesas girantes. Kardec, como estudioso e pesquisador que era, dessa forma então decidiu ir até o encontro. E foi, na sua primeira sessão, olhar o fenômeno das mesas girantes. Olhava, buscava ver se tinha alguém puxando, alguém empurrando, mas nada constatou. E o primeiro pensamento de Kardec foi: isso é um efeito. E para cada efeito existe uma causa. Trazendo da teoria de Newton, de ação e reação. Mas onde estaria a causa do movimento dessas mesas? E Kardec não conseguia compreender, mas decidiu estudar o que acontecia com aqueles fenômenos. Ainda como professor Hippolyte, conhecido. Depois de um tempo, em 1856, durante uma sessão na casa da família da senhora Plesmon, Kardec foi comunicado através de uma das médios pelo espírito Zéfiro, conhecido como espírito Z, que disse: tu precisas estar atento à missão que agora tu assumes. E Kardec ainda compreendia o porquê dele precisar fazer aquela missão. Até que mais uns dias na frente, na própria casa da senhora Bonn, ele recebe uma comunicação do Espírito de Verdade, que diz: a partir de agora, tu tens essa missão. E se tu falhares, outro irá fazer por ti. E ele, sem compreender ainda o porquê, mas assumiu a posição e disse que a partir daquele dia começariam os estudos daqueles fenômenos. Até então, fenômenos. Posteriormente, o espírito Zéfiro apareceu novamente e disse a ele: tu não sabes quem tu fostes, mas convivi contigo na Gália, nos anos 50, 40 antes de Cristo, quando Júlio César comandava. Tu era o sacerdote dos druidas, sacerdote dos povos celtas, e teu nome era Allan Kardec. Naquele momento, Kardec decidiu então, e decidia posteriormente, adotar o pseudônimo de Allan Kardec, sair do professor Hippolyte para Allan Kardec, com uma simples missão. Era totalmente conhecido na França e respeitado. Não queriam que as pessoas lessem o livro dos Espíritos pelo seu nome, mas queriam que lesse o livro dos Espíritos pelo seu conteúdo. Por isso, assinou como Allan Kardec. E quando a gente vai acompanhar a história do codificador, nós olhamos a maturidade espiritual da humanidade e a maturidade espiritual de cada ser. E Kardec foi um desses. Quando no livro Parábolas e Ensinamentos de Jesus, de Carl Schubert, em um determinado momento, Carl Schubert informa, o autor informa: Elias foi o profeta do Velho Testamento, João, profeta do Novo, Allan Kardec, do Novíssimo. Cada um trouxe sua mensagem, entretanto, é o mesmo Espírito.
Um dos pensamentos que nós temos é que se o espírito de Kardec poderia, como afirma o autor, ser a reencarnação de Elias, ser a reencarnação de João, depois sendo um sacerdote na Gália, do povo celta. O povo celta era um povo avançado ao seu tempo. O povo celta acreditava na reencarnação, no livre-arbítrio. Não tinham templos, não tinham dogmas. Acreditava na imortalidade da alma. E o espírito de Allan Kardec, na época, lá na Gália, também participou. Posteriormente, nós temos outros relatos em que Kardec, no ano de 1369, o espírito dele nasce na República Tcheca, com o nome do filósofo, historiador Jan Hus. Um dos pilares e do começo dos pensamentos da Reforma Protestante, que aconteceria em 1517. E Jan Hus foi, no dia 6 de julho de 1415, condenado à fogueira pelos seus pensamentos e pelas suas ideias. E um fato interessante é que Hus em tcheco significa pato. E conta-se que no momento em que ele estava sendo colocado na fogueira e que as labaredas começaram a subir, ele disse sua última frase: hoje vocês queimam um pato, mas futuramente eu renascerei como um cisne e labareda nenhuma será capaz de me deter. E durante esses relatos nós vamos começando a compreender a força e a elevação do espírito do professor Hippolyte, que posteriormente teve a missão de começar a estudar aqueles fenômenos que aconteciam. Então, dentro dessa perspectiva, nós começamos a olhar Allan Kardec, o codificador. Quantos de nós estudamos Allan Kardec? Quantos de nós da doutrina espírita conhecemos as obras de Allan Kardec? Quantos de nós estudamos o Pentateuco de Allan Kardec? A base da doutrina que a gente segue, a base que pode nos dar os parâmetros necessários. Lemos várias obras secundárias, acessórias, que são de extrema importância e de extrema valia. Entretanto, precisamos olhar para Kardec, para sua racionalidade, para seu estudo, para sua forma de investigar os tais fenômenos. Sempre durante muito tempo a religião nos trouxe falando sobre a imortalidade e sobre fenômenos como algo sobrenatural. Até que Kardec começa a estudar o Livro dos Espíritos e trata como um fenômeno natural, e que é normal. Até que no dia 18 de abril de 1857, no sábado à noite, é lançado a primeira edição do Livro dos Espíritos, com 501 a 503 perguntas, se eu não me engano, dividido em 3 partes. Em 1859, Kardec lança outra obra, O que é o Espiritismo? Necessário e importante demais no entendimento do que significa essa doutrina que começamos a adentrar. Em 1860, em março, Kardec lança o que nós estudamos hoje, o Livro dos Espíritos, na sua segunda edição, com 1019 perguntas, divididos já em 4 partes. E aí, Kardec divide esse Livro dos Espíritos, mas ainda sofre muita resistência. Imaginemos nós, século XIX, nós trazermos uma doutrina nova, nós trazemos uma doutrina que tira e retira muitos mitos e muitas afirmações até então muito encravadas. 161 anos depois, estamos nós aqui ainda com a dificuldade de trazermos a doutrina espírita, porque não se acredita, não se crê, não existe, é coisa do demônio. Imaginemos isso no século XIX. Tanto é que um dos amigos de Kardec requer em Barcelona alguns livros do professor, em 1861, e ao ser enviado alguns livros,
dentre eles o Livro dos Espíritos, aquilo que ficou conhecido como Alto da Fé. Esses livros são queimados em praça pública. Então, nessa dificuldade histórica que nós temos da implantação dessa doutrina dos Espíritos, imaginemos o cristianismo, imaginemos o catolicismo. O cristianismo há mais de 2000 anos, o protestantismo há mais de 500 anos. E nós, da doutrina espírita, temos apenas 161 anos. Olha o que nós temos ainda para percorrer e para aprender. E já somos beneficiados porque recebemos essa doutrina agora de uma forma mais clara. Porque no ano de 1857, quando é lançado o Livro dos Espíritos, muitas afirmações ali ainda precisariam ser comprovadas ao longo do tempo. Hoje, nós já temos muitas confirmações do que aquele livro, do que esse livro nos mostra. E mesmo assim, ainda é uma dificuldade. E nessa noite de lançamento, foram vendidos e doados mais de 100 exemplares do Livro dos Espíritos. Então, através de uma história que nos leva a uma preparação espiritual, uma preparação para que a gente possa receber a boa nova, Jesus nos fala há 2000 anos sobre o Consolador prometido. Esse Consolador prometido chega a nós praticamente 19 séculos depois. E para a gente começar a entendê-lo e estudá-lo, porque não se pode apenas ler o Livro dos Espíritos, nós precisamos estudá-lo a fundo e ver seus direcionamentos. Kardec então faz com que o Livro dos Espíritos seja dividido, e na sua estrutura didática ele faz da sua primeira parte sobre as causas primárias. A segunda parte Kardec coloca sobre o mundo espiritual. A terceira parte ele nos fala sobre as leis morais ou as leis naturais. E a quarta parte sobre esperanças e gozos futuros e consolações. Nessa estrutura didática nós vamos ver no porquê o professor faz essa divisão. E também a sua estrutura de perguntas e respostas, ainda discípulo de Pestalozzi, que traz esse método de perguntas. E Kardec, para quem já teve a oportunidade de ler o Livro dos Espíritos, para quem teve a oportunidade de já estudar o Livro dos Espíritos, Kardec é insistente. Kardec é chato. Tanto é que muitas vezes os espíritos até perdem a paciência um pouco com o codificador. Ele já te responde isso. E notamos nas perguntas de Kardec uma busca de os espíritos se contradizerem. Sempre. A repetição da pergunta é proposital. Uma busca de contradição. E muitos de nós ainda não podemos dizer, mas o Espírito de verdade, então quer dizer que vocês estão com toda a verdade? Não. Nós não temos ainda a capacidade do conhecimento da verdade. E muitas respostas dos Espíritos estão lá. Ainda não te é permitido saber. Ainda tu não compreendes o sentido das coisas. Quando a gente faz sobre a natureza íntima de Deus, Kardec ainda faz essa pergunta. E ele nos diz, não tem como tu saber, falta-te sentido para entender. Porque como dizia Spinoza, o filósofo holandês, definir Deus é muito vago, o limita. Ele é a natureza da natureza. Então não tem como a gente definir Deus, mas Kardec, de forma proposital, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, nas causas primárias, ele faz a pergunta que ninguém na história da humanidade já fez. Ele pergunta, que é Deus? Ele não pergunta, quem é Deus? Ele retira a personificação de Deus. E a gente passa agora para um Deus que não é pessoa, que não é humano. E aí a gente espera uma resposta de 8 páginas. E os Espíritos, de forma muito sábia, diz: inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Uma resposta curta, mas de uma profundidade imensa. De uma profundidade que faz até hoje a gente ainda não compreender a extensão que Deus tem. E Kardec pergunta, como podemos, ainda na pergunta número 4, como podemos ter provas da existência de Deus?
E ele diz um axioma que existe, que não há causa, que não há efeito sem causa. É só olhares no que não for obra do homem, que é obra de Deus. E notemos que Kardec ele faz uma ciência, estudando a ciência do Espírito. Depois uma filosofia baseada nessa ciência do Espírito. Kardec pergunta a origem, de onde vem. O que é o Espírito? Na pergunta número 23. Princípio inteligente. Nos respondem os Espíritos. Ora, eles querem saber, o Kardec quer saber o que é o Espírito, e mais na frente pergunta ainda se nós podemos saber o princípio de todas as coisas. E os Espíritos dizem, não, porque vocês ainda não compreendem e falta sentido ainda. Nós não conseguimos compreender nem Deus, quanto mais o princípio de todas as coisas. E Kardec traz dentro dessa proposta de O Livro dos Espíritos. Quando nós, antes de iniciar o primeiro capítulo, nós lembramos que há uma introdução. Nós lembramos que há um prolegômenos. E essa introdução tem 17 capítulos. Mas geralmente nós costumamos pular as introduções. Nós não gostamos de introdução. Às vezes a gente fica tão impaciente que quando começa uma música e começa a introdução da música, a gente pula. Começa a letra, eu quero escutar a letra da música, né? Mas sabendo que a introdução é que vai nos dar a base do restante da música, do restante do livro. A introdução de Kardec, ele vai nos deixando mais próximo das palavras que nós vamos descobrir a cada capítulo e a cada pergunta. E Kardec traz 3 novas palavras, dizendo também, para ideia nova, como o Espiritismo, palavras novas. E Kardec fala da palavra espírita, espiritista e espiritismo. Por isso que causa estranheza, vez ou outra, quando nós escutamos a expressão espírita kardecista. Ora, a palavra espírita foi criada pelo codificador. Espírita só pode sair dele. Se a gente pode falar de espiritualismo, que já existia, tudo bem. Mas as 3 palavras foi criada por Allan Kardec. Espírita, espiritismo, espiritista, para poder denominar. A doutrina dos espíritos não é a doutrina de Kardec. Não tem como sermos kardecistas. Nós seguimos a doutrina dos espíritos, não a doutrina de Kardec. Então, o conceito, acho que equivocado que nós temos sobre espírita kardecista. Nós somos espíritas. Dentro desse conceito está na introdução do Livro dos Espíritos. E aí, a partir do início que nós temos do primeiro capítulo das causas primárias, passamos ao segundo capítulo sobre o mundo espiritual. E aí Kardec nos demonstra que o mundo espiritual não é um mundo distante, um mundo longe. Kardec, através do conhecimento dos espíritos, nos mostra que o mundo espiritual está mais próximo do que nós imaginamos. De que apenas aquele que se foi não morreu. Aquele apenas que se foi encontra-se em outra vibração, que nós estaremos brevemente e já estivemos outra vez. E aí a gente tem a perspectiva de 6 situações. Temos um mundo corporal e temos um mundo espiritual. E aí nós temos 6 situações que nós podemos falar sobre eles. A primeira é que existem pessoas nesse momento que estão saindo do mundo corporal e que estão indo para o mundo espiritual, através do desencarne. Depois, isso eu estou falando em relação a um dos princípios que Kardec fala, da interação do mundo corporal com o mundo espiritual. Para nós vermos a interação como ela é frequente. Nós temos alguém que sai do mundo corporal num processo de desencarne e está indo para o mundo espiritual. Temos o processo inverso, alguém que está vindo do mundo espiritual e entrando no mundo corporal, no seu encarne. Nós temos também as pessoas que estão convivendo, estão vivendo como nós nesse momento, aqui no mundo corporal. Nós temos os espíritos que estão nesse momento no mundo espiritual. E nós temos também os espíritos no mundo corporal que interferem no mundo espiritual e os espíritos que estão no mundo espiritual que interferem no mundo corporal. E Kardec retrata isso no capítulo, na segunda parte do Livro dos Espíritos, nos falando sobre o mundo espiritual, nos falando que esses que estão no mundo espiritual interferem dentro
do mundo corporal, quando ele cita lá sobre os anjos guardiões, sobre os médios, sobre os guias que estão próximos de cada um de nós, sobre os casos de obsessão do mundo espiritual para cá. Depois ele, tratando do fato de quem está no mundo corporal fazer influência no mundo espiritual, nós temos a emancipação da alma, nós temos a mediunidade. Fala da encarnação, da desencarnação, pela lei da reencarnação. Então, dentro dessa possibilidade, olha como Kardec ele vai perguntando e vai nos mostrando a proximidade que nós temos com o mundo espiritual. Como nós estamos em ligação direta, como nós estamos sempre próximos, como nós estamos sempre juntos. Por mais que muitas vezes nós não queremos acreditar, mas estamos tão próximos. E essa conexão é feita rapidamente. Às vezes estamos aqui, depois estamos lá. Em cada sonho que nós temos, damos uma passeada pelo mundo espiritual. Estamos aqui, amanhã desencarnamos, vamos ao mundo espiritual, estamos nessa transição. Então, vamos sempre nessa convivência de mundo corporal e mundo espiritual. Saímos daquela história de que mundo espiritual é uma coisa longe. E lembramos que tudo isso são respostas diante de questionamentos científicos, dando novas possibilidades à química, à física, à metafísica, à astronomia, de estudos. E Kardec disse, eu preciso, quando terminou a primeira edição do Livro dos Espíritos, ele disse, eu ainda não terminei a obra, eu preciso de mais 10 anos para terminar. E foi assim que aconteceu. Diz até um palestrante que ele foi ingênuo, pediu 10 anos e 10 anos certinho ele desencarnou. Ele devia ter pedido uns 50, 60, mais tempo, né? Mas a sua missão foi a sua missão dentro da doutrina para trazer essa boa nova, olha, foi nos últimos 10 anos da sua existência terrena. O que ele fez antes como estudioso, como magnetizador, serviu de base para ele poder fazer esse estudo. E aí a gente entra na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando a gente vai falar das leis morais, das leis naturais. E aí a gente vai ver todas essas leis divinas de Deus, como a lei da destruição, como a lei da conservação, como a lei da igualdade, como a lei do progresso, como a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de justiça, de amor, de caridade. Aí é que nós mostramos que são leis naturais, não leis inventadas e impostas pelo homem, pela religião, pelo dogma, pela igreja. Não, são leis inerentes a Deus. São leis que, diante do que nós fazemos, a ação e reação vai nos trazer essa possibilidade. E por último, no capítulo 4, ele fala sobre as esperanças e as consolações. E aí ele traz o entendimento do que seria o homem no futuro, depois da sua vida terrena, onde ele vai, o que vai fazer, o que deve pagar ou não. E saímos daquela perspectiva de céu, de inferno, de purgatório. Vamos entrar na nossa consciência, em quem nós somos verdadeiramente. E aí a nossa consciência é a base de tudo. O céu, o inferno vai estar dentro de cada um de nós, diante do que nós fazemos aqui. Então ele desestrutura de uma forma muito convincente através dos seus estudos e traz essa perspectiva nova. Rompe com até então o que se entendia sobre Deus, sobre espiritualidade. Rompe com o que se entendia sobre os parentes que se vão, com o que diz a morte, sobre as comunicações mediúnicas. Kardec traz uma nova mostra a gente, através do Espírito de Verdade, trazendo esse prêmio e essa alegria para todos nós, que é a doutrina espírita. Auxiliado ainda por vários médios durante essa caminhada, Kardec lança posteriormente o restante da sua codificação. E essa codificação, ela é baseada em cada livro. No livro 1, das causas primárias, em 1868, um ano antes do seu desencarne, Kardec lança a obra A Gênese. A parte 2, que fala do mundo espiritual, em 1861, Kardec lança o Livro dos Médios.
Na parte 3, quando fala das leis morais e naturais, Kardec, em 1864, lança o Evangelho segundo o Espiritismo. E, finalmente, em 1865, na quarta parte, ele lança o Céu e o Inferno. A codificação espírita, que nos faz racionalizar, que nos faz demonstrar que a fé e a ciência podem andar juntas, que nos faz mostrar de que a religião nada mais é do que um ligamento, uma ligação que nós temos com o divino, mas que a doutrina espírita pergunta, questiona. E foi isso que Kardec fez, e é isso que nós devemos fazer, questionar ainda, saber o porquê, dentro de uma doutrina que nos traz tantas respostas enriquecedoras. Então, diante desse contexto histórico, diante de um espírito tão elevado como o professor Hipólito e posteriormente o pseudônimo de Allan Kardec, nós vemos a preparação desse livro dos Espíritos e o porquê da nossa comemoração. Inicia-se a doutrina dos Espíritos. E quantos de nós já fomos consolados? E quantos de nós já fomos aliviados através dessa doutrina? E quantos de nós já tivemos o acalento por conta das respostas convincentes dessa doutrina de amor, dessa doutrina de paz? Somos espíritas, não precisamos naturalmente colocarmos a camisa de que sou espírita. A maior camisa de sermos espírita é o abraço, é o sorriso, é o respeito, é fazer o bem, é fazer a caridade para com o outro. O espiritismo não trata de proselitismo, o espiritismo trata de cristianismo redivivo na prática, assim como Jesus nos ensinou. E essa doutrina, no dia de festa, merece as homenagens por tudo que nos mostra, pelo novo tempo, pela abertura da nossa consciência, pelo engrandecimento que ele dá a cada um de nós. Fica a nossa gratidão ao professor Hipólito, Leon Denisard Rivail, posteriormente Allan Kardec, ao Espírito de Verdade, aos Espíritos que contribuíram para que essa obra chegasse até nós, a Jesus, o nosso Mestre, que nos guia diante dos princípios e que nos prometeu esse Consolador. Fica a nossa gratidão a essa doutrina da imortalidade, essa doutrina consoladora, essa doutrina que nos enche de esperança, de saber que o futuro é melhor, porque a lei é do progresso, a lei não é do retrocesso. Nós só iremos para frente, nós só iremos a caminho da luz. E eu gostaria, antes de encerrar, que o Grupo Semearte viesse até aqui para que a gente pudesse cantar a música Doutrina Espírita, porque eu acho que a gente precisa trazer essa homenagem para a doutrina espírita, que é uma música que foi composta por Rossandro Kligen, e eu quero encerrar a minha participação através do Grupo Semearte com essa canção. Despertar sentimentos de amor. Graças eu te dou, Senhor, porque nos enviastes o Consolador. Doutrina de amor e paz que nos traz a luz, prometida por Jesus, o irmão de amor, o irmão de amor. E sei que não estou sozinho, há irmãos a me ajudar.
de amor. Doutrina de amor. Doutrina de amor.